PAC? O que está por trás, o conceito por trás de cada número que é brandido aí pelo governo, olha, pelos críticos? Na verdade, o PAC não é uma lista de obra. Ele é, como eu te disse, um método de gestão concentrada. E ele levantou os grandes projetos estruturantes que tinham de ser feitos no âmbito federal, porque era onde se concentrava o maior volume de recursos, tanto de orçamento quanto de financiamento. Então, nós definimos um valor para o PAC. Nós começamos como um valor menor de 500 e poucos bilhões. E, no final, já ali em 2008, percebemos que tínhamos de introduzir mais projetos e chegou a 638 bilhões de reais. Esses 638 bilhões de reais tiveram uma execução que nós consideramos muito razoável. Por quê? Porque hoje nós já, em termos de gasto, ou seja, de dispêndio, né, como foi feito como foi dito no último balanço, nós chegamos a 63%. O que as pessoas criticam? Falam o seguinte, por exemplo, mas em termos de quantidade, dos 11 mil empreendimentos, vocês só fizeram 1.000 e poucos. Aí tem uma questão que a gente tem de destacar bem e tem de entender bem. Eu não posso comparar só quantidade de projeto, eu tenho de comparar valor despendido. Por quê? Porque um projeto de uma hidrelétrica de 12 bilhões de reais não é igual a um projeto de um tratamento de esgoto de 300 milhões. Eu tenho nível de execução lá no Madeira, em Jirau e Santo Antônio, tá? Que está em dia, está completamente em dia. Eles estão querendo até antecipar, porque eles ganham se anteciparem. Agora, eu vou olhar, é um montante de gasto. Nós executamos 63%. A prova disso é que aquela ONG, né, Contas Abertas, mostrou e evidenciou que nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2010, nós gastamos 3,9 bilhões. 2010. Se você somar o que foi gasto no primeiro trimestre de 2007, com o que foi gasto no primeiro trimestre de 2008, com o que foi gasto no primeiro trimestre de 2009, sabe quanto que dá? 3,6. O PAC é isso que eu estou te dizendo. Nós partimos de um patamar muito baixo. Falam, o PAC não saiu do papel. Quem dera que ele estivesse no papel. Ele sequer estava no papel. O problema do PAC é que nós tivemos de primeiro levá-lo para o papel, porque é uma exigência legal. Eu não posso fazer sem estudo de viabilidade, sem EIA-RIMA, sem projeto básico ambiental, sem projeto básico e projeto executivo de engenharia. Eu não posso licitar sem esses requisitos. O Brasil tem apagão de planejamento porque não deixou isso no papel. Um governo daqui para frente ele vai ter de ser avaliado pela quantidade de projetos que ele deixa para o futuro. Ele tem de ser feito. Então, o que eu acho que está acontecendo no PAC? O PAC, como o próprio nome diz, ele também se acelera. Nós, primeiro, tivemos uma curva de aprendizado, tivemos de botar no papel e começamos a executar. E agora a execução entrou em nível de cruzeiro. E esse nível de cruzeiro está expresso nesse fato que eu te disse. E se você for olhar um relatório do Tesouro, da Secretaria Nacional do Tesouro, você vai ver que, em relação a 2009, que nós não paramos de investir, o crescimento desse primeiro trimestre é de 152%. O que no PAC, por exemplo, como é que podem dizer que o PAC não existe? Alguém pode dizer que as hidrelétricas do Madeira não existem? Que o Gazene, que é um gasoduto de quase 1.000 quilômetros, que eles diziam que a gente não fazia, não está pronto? Está pronto. Pode dizer que a interligação da bacia do São Francisco não é uma coisa real? É uma coisa real. Pode dizer que a Transnordestina está no papel? Não. Aliás, em junho, na Transnordestina, os investidores privados me disseram que vai ter 12 mil pessoas no canteiro. Pode dizer que o Parque da Indústria Naval não é uma realidade quando você tem um navio
que é equivalente a 2 estádios e meio de futebol, saíram do Atlântico Sul? Pode dizer, no dia 31 de maio, nós vamos lá no Rio Grande do Sul lançar o Polo Naval de Rio Grande, que vai ser um dos maiores estaleiros da América Latina e, segundo me consta, do Hemisfério Sul, que vai poder produzir um VLCC, que é o maior navio de petróleo, 2 simultaneamente. Eu te digo, pergunta para os prefeitos se não há obras de esgoto e tratamento de água espalhada por esse Brasil inteiro. Pergunta para os prefeitos se nós não fazemos urbanização de favela em quase todas as grandes cidades do Brasil. Pergunta para os prefeitos se não existem obras, né, bastante significativas no Luz para Todos. Pergunta se nós não cumprimos meta.